estúdio, hein? Tá cada vez melhor essa história. Pois é, vamos ver tudo ainda que ele vai viver até o final da vida dele? Vamos conosco! Depois de cerca de 5 anos, o Senhor deu a Charles um outro tipo de ministério. De 1990 a 1906, a família foi viver no sul da Índia e Charles foi ser pastor em uma igreja em Otakumi. Havia duas coisas que o levaram a fazer esse trabalho. Em primeiro lugar, foi o último desejo de seu pai, que antes de morrer. E em segundo lugar, também era o pedido do seu irmão. Ambos tiveram propriedades na Índia, em épocas diferentes. Entretanto, durante esse tempo, eles não falaram do Senhor Jesus. Eles sentiam que um membro da família deveria reparar essa falha indo para lá. Charles aceitou o chamado e foi para lá com sua esposa e suas filhas. A igreja era para as pessoas de língua inglesa, pois havia muitos oficiais das Forças Armadas e soldados ingleses por lá. Aqueles 6 anos foram especiais porque a família se manteve unida. Eles recebiam visitas em casa, Charles brincava com suas filhas, visitavam pessoas e lugares interessantes e fazia muitas outras coisas juntos. Mas o desejo daqueles era ver realmente pessoas entregando a sua vida a Jesus. E era uma das orações dele. Uma criança sempre chamava o pai para ouvir Charles. Vamos, papai, é muito bom, o senhor vai ver. O pai foi meio sem querer, mas foi. Acabou gostando e começou a ir mais vezes. Havia 23 anos que ele tinha se convertido, porém nem abria a Bíblia, nem estava nem aí. Mas com as pregações de Charles, como Deus usava ele tanto, aquela pessoa, aquele homem, viu a necessidade de ver a sua vida transformada, de viver de um jeito diferente. O garoto indiano, que era a criança que tinha convidado o pai, percebeu a diferença. E ele chamou seus amigos e eles começaram a frequentar as reuniões e estudos bíblicos que o seu pai iniciou em sua casa durante todo o tempo que ele morou na Índia. Charles sofreu com asma, que é uma doença que torna a respiração muito difícil. Ele só conseguia dormir das 2 às 4 da manhã por causa da tosse que o incomodava. Quando a família Studd regressou para a Inglaterra, Deus providenciou, por meio de um amigo deles, uma boa escola interna para suas filhas, tanto na Inglaterra como na Suíça. Deus, quando a gente faz a obra dele, ele cuida de cada um da nossa família, pode ter certeza. Charles Studd escreveu um amigo sobre elas que dizia assim: é muito grande a minha alegria em ver as minhas filhas servindo ao Senhor com tanta dedicação. Por esse motivo, que devo ao Senhor bendito cada gota do meu sangue e a afeição do meu coração. Depois de 6 anos na Índia, já na Inglaterra, Deus estava preparando para Charles Studd o seu maior e mais importante trabalho. Charles passou a viajar muito, falando em reuniões em diferentes partes do país. Um dia, após falar em uma reunião em Liverpool, sua atenção se voltou para um cartaz que dizia: canibais querem missionários. O quê? A princípio pareceu meio engraçado. Na verdade, os canibais não queriam os missionários para comer. Canibais são pessoas que comem pessoas. Você já imaginou isso? Que nojo! Mas eles precisavam de missionários que fossem pregar o evangelho para eles. Charles decidiu buscar mais informações sobre aquele estranho aviso. E, na verdade, era um convite para uma reunião missionária. Sabe o que ele fez? Foi até lá. Isso mesmo. Chegou lá, ouviu aquele missionário que dizia, compartilhando as necessidades de vários países da África. Ele disse que muitos exploradores já tinham ido lá, grandes caçadores, comerciantes, oficiais, mas os cristãos não tinham ido. Aquelas tribos precisavam de alguém para falar de Cristo para eles. Então, Charles passou a pensar com ele mesmo. Nossa, por que esses cristãos não foram? E algo veio na mente dele.
por que você não vai? Charles se assustou e pensou na mesma hora. Ai, o médico não vai concordar com isso, tenho certeza. A resposta veio no seu coração. Eu sou o Deus que cura. Você confia em mim, que eu vou com você e o guardarei? Ah, não havia mais desculpas. Charles entendeu que deveria ir. A única pergunta era, como ele não tinha dinheiro, como ir? Aos 50 anos de idade, depois de ter passado seus últimos 15 anos bem doente, como ele enfrentaria o clima da África, as doenças e as dificuldades? Não sabia que Deus queria que ele fosse para a África. Ele falou sobre o seu desejo de ir para um grupo de homens que formavam uma comissão e pediu ajuda para eles. No entanto, aqueles homens solicitaram que ele fosse examinado por um médico, que atestasse se ele estava bom mesmo para ir. Com o veredito do médico foi negativo, a comissão também disse que não iria ajudá-lo. A resposta de Charles para eles foi esta: Senhores, Deus me chamou para ir e eu vou. Abrirei o caminho mesmo, que seja para apenas meu túmulo sirva de incentivo para os cristãos mais jovens. Ele estava pronto a ir pregar o evangelho no centro da África, mesmo que para isso significasse morrer por lá. Certamente, outros missionários poderiam continuar o trabalho que ele começou. Mas o que Charles poderia fazer? Ele não tinha dinheiro, já estava ficando velho, estava bem doente. Os anos de trabalho missionário na China e Índia desgastaram muito sua saúde. Bom, ele poderia fazer uma coisa: confiar em Deus. 3 semanas depois, um navio partiu para a África. Mas Charles não teve como ir, pois não tinha dinheiro. Depois da reunião com a comissão, alguém ofertou a ele 10 libras. Charles usou seu dinheiro para reservar o seu lugar no próximo navio. O Senhor guiou pessoas para fazerem doações e ofertar. E em 15 de dezembro de 1910, Charles embarcou no navio sozinho, sem família, sem ninguém. Começava a entender que sua viagem era um início de algo muito maior e um passo gigante e novo que levaria o evangelho em outras partes do mundo que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ele escreveu a sua querida esposa Priscila a fim de compartilhar a visão dessa nova aventura e encorajou a confiar em Deus, que ele iria restaurar sua saúde para ter mais tempo para trabalhar na obra do Senhor. Depois de ficar um tempo na capital do Sultão, Charles percorreu a pé 1.400 quilômetros, com mais 2 companheiros, e viu com seus próprios olhos a necessidade das pessoas. Tomou conhecimento de que grande número delas, moradores de áreas remotas, muito ruins, no país chamado Gonobelba, um trem meio assim, que hoje é chamado de República Democrática do Congo, nunca tinha ouvido falar sobre as boas novas. Deus lhe mostrou que aquele era o lugar onde ele ia trabalhar. Depois dessa viagem, Charles voltou na Inglaterra a fim de fundar uma nova missão. Mais tarde, ele retornou para a África. O Senhor o guiou a dizer algumas palavras que se tornariam o lema da sua missão. Preste atenção. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu possa fazer por amor a Ele é grande demais. Um jovem de 21 anos voltou com Charles, com um acompanhante. Agora ele já não estava sozinho. Tinha o seu projeto na Inglaterra, desenvolvendo comissões, e estava indo para a África acompanhado. Mas a viagem não foi nada fácil. Eles enfrentaram a terrível malária, que é uma doença. Não sabiam o idioma falado perto do povo e viu muitas tribos canibais que haviam matado outros homens brancos. Certa vez, os dois pegaram a trilha errada e se perderam de seus ajudantes africanos. Deus lhe deu a ideia de usar os botões que havia em suas roupas para pagar por comidas, e os canibais os deixaram.
Gente, imagina, Charles Studi, como a gente disse lá no primeiro capítulo, era alguém com muito dinheiro. E agora ele vendeu os botões das suas roupas para comer, porque ele dependia somente de Deus. Nossa, é uma grande lição mesmo a vida de Charles. Depois de 9 meses de viagem, eles chegaram ao destino. Por meio de um oficial belga, eles conseguiram um terreno para iniciar um posto missionário. Deus havia ido antes e preparado o caminho, e a sua mão protetora estava sobre eles. Certo dia, amanheceu, e Charles estava terminando seu café da manhã, e 2 ajudantes africanos chegaram, foram até eles e disseram que havia uma cobra na cama de Charles. Ele levantou assustado e foi olhar. Era uma cobra verde fina. Uma picada daquela cobra teria significado morte na certa. Porém, ela tinha ficado, quietinha lá a noite inteira. Então, Charles se lembrou das palavras do salmista 91:11. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Ele agradeceu a Deus pela sua proteção. Em todo lugar por onde andava, pessoas que antes eram canibais, ladrões ou assassinos, recebiam de braços abertos os novos missionários. Logo, os primeiros convertidos foram batizando. Vários deles sentiam necessidade de sair e de espalhar as boas novas. Então, eles saíram das suas tribos e começaram a espalhar. Começou a ter um movimento de missionários ali. Parte dos evangelhos foram traduzidos para o idioma local. Essa língua era utilizada por cerca de 100 tribos naquela área. Igrejas foram abertas em toda aquela região. Milhares de pessoas que antes tinham cultuado a ídolos, agora estavam servindo ao único Salvador. Não foi fácil, mas Deus estava com ele. Suas duas filhas de Charles e seu esposo também foram. Nesse período, o filho de um casal deles morreu por uma doença que ele contraiu lá. Ai, que triste. Mas durante os últimos 13 anos da vida de Charles, ele só voltou a ver sua esposa Priscila por 2 semanas antes que ela fosse estar com o Senhor. Priscila não estava boa de saúde, mas mesmo assim conduzia um núcleo de oração, preparava as cartas de oração, panfletos sobre o trabalho da missão e escrevia muitas vezes mais de 20 a 30 cartas por dia. Também planejava as publicações da revista de missão. As filhas ajudavam no trabalho. Deus lhe deu força para viajar e falar em muitas outras reuniões sobre o trabalho missionário. Em 1920, as orações deles foram respondidas e novos obreiros chegaram. No ano seguinte, ao ver de bolsistas, retornou para ajudar na liderança do trabalho. E isso permitiu a Charles expandir o campo missionário em outras regiões. Agora tinha mais gente para cuidar do campo missionário local. Agora era hora de expandir. As pessoas vinham em grande número para ouvir o evangelho, e muitas criam e eram batizadas. Charles entrava em florestas, nas redondezas, e muitos conheciam seu Salvador. Uma vez escreveu sobre a visita. Encontrei cerca de 1.500 pessoas, todas amontoadas com sardinhas. Elas estavam agachadas no chão sob o sufocante sol de meio-dia. Haviam caminhado durante 10 horas para ouvir o evangelho. 2 horas de reunião não as incomodava, ninguém se mexia. Sobre a nossa orientação, eles mesmos construíram uma enorme casa de Deus, com uma capacidade para 1.250 pessoas. Então puderam cultuar a Deus. Muitos tentaram convencer a Charles a retornar à Inglaterra para repousar, mas ele se recusou. Ele queria alcançar mais vidas. Em 1923, havia 40 missionários trabalhando com Charles naquela vasta área no centro da África.
Tinha sido bem proveitoso para Charles obedecer ao chamado de Deus há 10 anos antes. Já tinha feito 10 anos que ele estava na África. Isso tinha sido apenas o começo, porque o Senhor colocou no coração de Charles que todas as nações onde o evangelho não era conhecido, iria conhecer. Ele sempre estava pensando nos povos não alcançados. Escreveu informativos desafiando os cristãos a saírem dos seus povos, saírem do seu lugar de conforto para alcançar vidas. Deus abriu as portas do mundo para nós, o coração da Ásia, da África e quase todo o continente sul-americano. Eles estão intactos sem o evangelho de Cristo. Será que os ouvidos dos soldados de Cristo estão surdos ao chamado de Deus e ao clamor dos homens? Os últimos anos da vida de Charles foram totalmente investidos nas obras de Deus, levando as pessoas a Cristo. Poucos poderiam suportar o duro ritmo da vida dele. Charles Studi viveu os seus últimos dias em choupana de bambu, semelhante àquela casa que os africanos viviam. Seu dia começava cedo, com no mínimo 2 horas de oração pessoal e estudo bíblico. Muitas vezes pela manhã pregava para as pessoas, sendo que aquelas reuniões raramente duravam menos que 3 horas. Tinham reuniões com missionários e tantos outros compromissos durante o dia. Durante esses anos, Charles estava sofrendo muito por causa de suas muitas enfermidades. Ele tomava fortes medicamentos para amenizar suas dores. Charles já chegava com 70 anos. Sua querida esposa já tinha ido ao Senhor há 2 anos antes. Ele sofreu com muitas enfermidades durante sua vida e seu corpo estava magro e cansado. Em 12 de julho de 1980, ele falou pela última vez em Bambi em uma de suas reuniões, que durou 5 horas. Nossa, muito tempo, não é mesmo? Na noite de quinta-feira, do dia 16 de 1980, foi se encontrar com o Senhor. A última palavra que ele disse foi Aleluia, que significa Deus seja louvado. Foi sepultado no coração da África. Deus usou Charles para alcançar muitas pessoas com o Evangelho, porque Charles deu a sua vida inteira para servir o Senhor, o seu tempo, o seu dinheiro, sua mente e coração. Você, que já é um filho de Deus, está pronto para dizer como Charles Studi? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por amor a Ele é grande demais. Que vida, hein, no Charles Studi? Nossa! Quantas lições, quanto aprendizado! E você? Depois de cerca de 5 anos, o Senhor deu a Charles um outro tipo de ministério. De 1990 a Que 1900. largou tudo para depender de Deus. Pois é, que soube que a prioridade dele não era o esporte, não era a fama, e Não sim era o dinheiro, né? pregar a Isso palavra de mesmo. Deus. Levar as boas novas. Será que isso tem sido prioridade na nossa vida? Vamos pensar bem, vamos pensar não, vamos praticar isso.